Quando o mundo ainda está de olhos fechados, é aí que os seus olhos mais doem, não os olhos físicos, mas os olhos da alma, que enxergam aquilo que você passou o dia inteiro tentando esquecer. A madrugada foi breve, mas aquele instante em que o despertador toca, ele é longo. Há um vazio que se instala antes mesmo de você se levantar da cama. Um silêncio que pesa mais do que qualquer barulho. E nesse instante, entre o sono e a obrigação, algo dentro de você já está gritando. É a ansiedade. Mas não aquela agitada, visível, explícita. É a ansiedade sutil, silenciosa, aquela que veste a roupa da responsabilidade, mas que na verdade é só medo disfarçado, medo de falhar, medo de não dar conta, medo de não ser suficiente, medo de existir. Ela chega antes mesmo do sol e ocupa cada canto do peito sem pedir licença. Você levanta, vai direto para o celular, ver notificações, começar tarefas, fazer algo. Qualquer coisa, porque fazer parece mais fácil do que sentir. Mas cuidado, porque nem toda ação é força. Às vezes, é só fuga. A pressa de começar o dia pode ser só uma tentativa de fugir de si mesmo. E quanto mais você tenta fugir, mais a dor te persegue. Porque o que dói em você não é o que te espera lá fora. O que dói é o que vive calado dentro de você e que você insiste em não escutar. A solidão matinal, essa sensação de estar perdido antes mesmo do dia começar, não é ausência de companhia, é ausência de presença, sua própria presença. Os estoicos sabiam disso. Eles viam o início do dia não como uma corrida, mas como um campo de batalha mental. Marco Aurélio, ainda na cama, refletia sobre o dia que viria. Epicteto lembrava que tudo o que é externo não nos pertence. E Sêneca, com serenidade, escolhia como reagir antes de qualquer provocação. Eles não começavam o dia fazendo, começavam sendo, respirando, observando, escolhendo, porque sabiam, se você não se posiciona por dentro, o mundo te arrasta por fora. Você não precisa correr, você não precisa produzir, você não precisa vencer o mundo às 7 da manhã. O que você precisa é não se perder de si. E é por isso que estamos aqui, porque há outro caminho, um caminho silencioso, sereno, poderoso, o caminho do estoico moderno. E tudo começa com o modo como você desperta. A ilusão de que acordar cedo é sinônimo de controle. Há uma crença silenciosa que tomou conta do mundo moderno, a de que quem acorda cedo, vence. Como se o simples ato de pular da cama antes do sol nascesse fosse prova de força, foco e controle. Mas há algo mais profundo por trás desse hábito. Nem toda disciplina é virtude. Às vezes, ela é só uma armadura, um disfarce, uma tentativa desesperada de manter algo em ordem, quando por dentro tudo está desorganizado. Você pode levantar às 5 da manhã, pode correr, tomar banho gelado, revisar metas e checar e-mails. Mas se fizer tudo isso sem olhar para dentro, estará apenas repetindo um padrão, uma automatização da dor. E isso cansa, porque não é controle, é fuga. Fuga da inquietação que te acorda antes do despertador. Fuga do pensamento que você não quer encarar. Fuga da ausência de sentido que começa a doer assim que os olhos se abrem. Marco Aurélio escrevia antes de agir, não por vaidade, mas porque ele entendia que agir sem refletir é agir sem alma. E um corpo que se move sem alma vira máquina. Cedo ou tarde, quebra. Por isso, a disciplina verdadeira começa com presença, com o ato de estar consigo, de suportar o próprio silêncio, antes de querer dominar o barulho do mundo. Acordar mais cedo pode ser poderoso, mas só se esse tempo for espaço. Espaço para observar sem pressa, para respirar sem culpa, para existir sem precisar se provar. Talvez o maior ato de força seja esse, não fazer nada por alguns minutos. E apenas estar,
não para ser produtivo, mas para ser humano. Porque só quem se encara no espelho do silêncio sabe o que está realmente controlando e o que está apenas escondendo. O peso que seu corpo carrega antes mesmo de você abrir os olhos. Há dores que não precisam de palavras para serem sentidas. Elas se instalam no corpo, na forma como você respira, no jeito como seus ombros acordam tensos, no aperto silencioso no peito, antes mesmo de você lembrar o que tem para fazer. E talvez o seu corpo esteja gritando por você, não gritando de dor física, mas de sobrecarga emocional acumulada. O corpo sempre sabe, antes da mente, antes da agenda, antes da rotina. A ciência chama isso de hiperativação da amígdala e elevação do cortisol. Mas na prática, isso tem outro nome: medo, ansiedade, alerta constante. É como se sua mente durante a noite nunca tivesse dormido de verdade. E quando o dia começa, ela já está em modo de defesa. Como se algo ruim fosse acontecer, mesmo que nada esteja acontecendo. Essa sensação de urgência sem causa é o que mais esgota, porque ela não vem de fora, ela nasce dentro e se espalha. A filosofia estoica não nega o corpo, pelo contrário, ela o escuta, ela o honra, porque entende que a mente só pode ser forte se o corpo estiver em paz. E essa paz começa na manhã, no primeiro sopro de ar, no toque sutil com o lençol, na respiração que você normalmente ignora. Por isso, o despertar pode ser um ritual de escutar o corpo sem tentar consertá-lo, sem tentar forçá-lo a levantar, apenas sentir, respirar, permitir-se estar ali inteiro, mesmo que em pedaços. Quando você acordar, não comece lutando contra si. Sinta, respire, explore o seu corpo como se fosse território sagrado. Observe o que está tenso, o que está preso, o que está tentando te dizer. Porque às vezes o alívio não está em resolver, está em reconhecer. E um corpo reconhecido, comece aos poucos a relaxar, a confiar, a te devolver a paz que você tem buscado fora há tanto tempo. A falsa urgência de começar o dia produtivo. Há um tipo de ansiedade que se veste de eficiência. Ela não grita, não paralisa. Ela movimenta, ela corre. Ela te empurra para fora da cama como se cada minuto perdido fosse um crime contra o próprio valor. E você vai rápido, vai fazendo, vai cumprindo, vai funcionando, mas por dentro está se apagando. Porque essa urgência de produzir logo cedo não é sinal de força, é sinal de medo. Medo de não dar conta, medo de não ser reconhecido, medo de olhar para dentro e perceber que, apesar de tudo, ainda dói. Você aprendeu que começar o dia produzindo é sinal de disciplina, que ser produtivo é sinônimo de ser valioso. Mas o que ninguém te contou é que você pode estar apenas empilhando tarefas para não encarar o que sente. A pressa de agir pode ser só uma forma sofisticada de repressão emocional. E ninguém aguenta reprimir o que sente por muito tempo. Uma hora, o corpo cobra, a mente falha, a alma desaba. Marco Aurélio não começava seus dias vencendo o mundo. Ele começava escrevendo para si mesmo. Antes de agir, ele se perguntava: o que em mim ainda precisa ser compreendido hoje? Porque quem não se escuta acaba obedecendo ao mundo. E o mundo muitas vezes exige de você o que te adoece. O estoicismo ensina que o verdadeiro controle não está em fazer mais. Está em saber por que você faz. E principalmente, o que está tentando evitar quando faz. Você não precisa começar o dia vencendo. Precisa primeiro não perder a si mesmo. E isso começa com uma pergunta simples, diante de uma folha em branco. O que em mim hoje está pedindo silêncio? O que em mim estou tentando calar com produtividade? Quando você escreve, você escuta. E ao escutar, você se encontra. E ao se encontrar, você descobre. Talvez não precise fazer tanto. Precise apenas estar inteiro. Onde está? Como está? Do jeito que está.
O vício moderno de fugir do agora através da distração, acordar e pegar o celular, rolagem infinita, notificações, imagens, vidas alheias passando diante dos olhos enquanto a sua continua parada. É automático, você nem percebe, mas cada gesto, cada clique é um passo para longe de si mesmo. E a fuga está feita, a fuga do agora, do silêncio, do que pulsa por dentro, porque o presente, quando dói, é desconfortável, e o desconforto dá medo. Você não está sozinho nisso. A maioria de nós aprendeu a se anestesiar, a buscar distração como alívio, mas o preço disso é alto, porque quanto mais você se distrai, mais se desconecta. E quanto mais se desconecta, mais vazio sente. É um ciclo sutil, invisível, mas devastador. Porque não se trata apenas de perder tempo, trata-se de perder a si mesmo, pouco a pouco, em troca de nada. Os estoicos falavam da presença como um dos maiores atos de coragem, porque estar presente exige força. Estar inteiro no momento presente é encarar tudo o que está vivo dentro de você, inclusive o que dói, inclusive o que você ainda não sabe nomear. E é por isso que o silêncio assusta, porque o silêncio revela, mas também por isso ele cura. Epicteto diria que a liberdade começa quando você deixa de ser escravo das suas reações. E reagir ao desconforto com distração é escravidão. É viver acorrentado ao medo de sentir, ao medo de estar. Mas há uma alternativa, uma simples troca. Ao invés de fugir com os dedos, escreva com a alma. Ao invés de rolar a tela, desça até o fundo de si, porque às vezes tudo o que sua dor precisa é ser ouvida. E poucos sabem ouvir, poucos sabem permanecer, poucos sabem que a cura não está em fazer algo novo, mas em parar de fugir do agora, porque o silêncio pode curar ou destruir. O silêncio é um espelho, e nem todo mundo está pronto para se ver. Às vezes, ele conforta, outras vezes, assusta, porque quando tudo ao redor se cala, o que resta é o que está vivo dentro de você, e nem sempre o que está vivo é leve. Às vezes é o medo, às vezes é o abandono, às vezes é a raiva que você engoliu por anos. O silêncio, então, vira um campo de batalha, não contra o mundo, mas contra as suas próprias sombras. Quando passei por minha fase mais silenciosa, descobri uma verdade que me partiu antes de me curar. O silêncio só cura quando você o escuta, não quando o usa como prisão, não quando se esconde nele. Porque há quem se cale por sabedoria, e há quem se cale por medo, há quem use o silêncio como espaço de escuta, e há quem o use como escudo para não sentir mais nada. E é aí que ele deixa de curar e começa a corroer. A filosofia estoica não romantiza o silêncio, ela o trata com reverência, porque sabe que, bem usado, ele é ferramenta de transformação, mas, mal usado, ele vira arma contra si mesmo. O silêncio verdadeiro é presença, é coragem de olhar, é firmeza para não responder à dor com desespero, é espaço interno onde você respira, mesmo quando tudo parece pesado demais. O bambu curvado pelo vento é o que permanece de pé quando a tempestade passa. Ele não resiste, ele se adapta. Ele escuta o vento, ele sente o impacto, mas não quebra, porque sua força não está na rigidez, está na flexibilidade. Assim é o silêncio estoico. Ele não nega a dor, ele a acolhe, ele a escuta, e ao escutá-la, ele a transforma. Porque o que machuca precisa ser sentido antes de ser curado. E o silêncio, quando verdadeiro, é o espaço onde isso acontece. Sem pressa, sem barulho, sem máscaras. A raiva sutil que nasce da autocobrança. Nem toda raiva grita, nem toda raiva explode. Algumas apenas apertam o peito em silêncio, rígidas, contidas, mas tão corrosivas quanto as que quebram tudo. É uma raiva tímida, escondida sob a máscara da responsabilidade. Uma raiva que você não se permite sentir, porque sente que não tem o direito. Afinal, você precisa ser calmo,
precisa ser centrado, precisa manter o controle, mas o custo disso é alto demais. Essa raiva não surge do outro, ela nasce dentro, da cobrança constante, da expectativa de ser perfeito, de nunca errar, de sempre dar conta. É um fogo discreto, mas constante, e quanto mais você se cobra, mais ele queima. Queima em forma de impaciência, de cansaço, de respostas curtas, de um corpo que vive tenso, mesmo quando parece tranquilo, porque ignorar o próprio limite é uma forma disfarçada de violência contra si mesmo. Os estoicos sabiam que a raiva, quando negada, vira veneno, mas quando observada, pode virar clareza. Sêneca dizia que o maior perigo da raiva não está na sua presença, mas na sua repressão. O verdadeiro equilíbrio não está em não sentir, está em reconhecer o que sente sem se perder nisso, porque sentir raiva não é falha. É humano. O que adoece é ignorá-la até que ela vire pedra dentro do peito. E talvez você esteja carregando essa pedra agora, em forma de cansaço, de ressentimento, de um peso que não sabe explicar. Talvez esteja tentando ser calmo, quando na verdade só precisa ser honesto consigo, porque a raiva só se dissolve quando é ouvida. Quando você se pergunta com sinceridade do que exatamente estou cansado, o que estou tentando segurar sozinho há tanto tempo, e principalmente o que estou esperando que os outros percebam, mas não percebem, sentir não é fraqueza, é o início da cura. E quando você acolhe até a raiva com compaixão, ela deixa de ferir e começa a mostrar o que ainda precisa ser cuidado, com silêncio, com verdade e com gentileza. O apego à imagem de pessoa evoluída que está te travando. Há uma prisão que não tem grades nem trancas, ela é feita de expectativas, de imagens idealizadas, de uma espiritualidade moldada mais para agradar do que para libertar. E aos poucos, você começa a carregar o peso de ser alguém que não pode errar. Alguém que sempre entende, que nunca se desequilibra, que responde com sabedoria até quando está despedaçado por dentro. E esse personagem cansa. O caminho da evolução não é linha reta. Ele é feito de desvios, quedas e retornos. Mas quando você se apega à ideia de ser uma pessoa evoluída, tudo que é humano começa a parecer inadequado. A dor vira fracasso. O medo vira vergonha. A tristeza vira sinal de fraqueza. E sem perceber, você começa a esconder justamente aquilo que mais precisa ser acolhido, a sua sombra. A filosofia estoica não exige perfeição, ela ensina discernimento. Ela não quer que você se torne invulnerável, quer que você se torne real, porque é na imperfeição vivida com consciência que nasce a verdadeira força. A sombra que você esconde também é sagrada. Ela carrega partes suas que foram feridas, mas que ainda sabem amar, que ainda sabem sentir, que ainda sabem voltar. O verdadeiro equilíbrio não vem de negar o que te desequilibra. Vem de se permitir cair e ainda assim escolher voltar. Vem de aceitar que há dias em que tudo parece ruir e que isso também faz parte. Sêneca não era sábio porque nunca sofreu. Era sábio porque escolheu aprender com o sofrimento. E você também pode, mas precisa parar de tentar ser exemplo e começar a ser inteiro. Talvez o momento mais espiritual do seu dia seja aquele em que você se olha no espelho e diz com ternura: hoje não estou bem e está tudo bem, porque é aí que nasce o verdadeiro encontro. Não com o ideal, mas com você, do jeito que é. Na luz e na sombra, no erro e na tentativa, no humano e no sagrado que isso também é. A metáfora da xícara vazia e o café que nunca chega. Há um momento quase sagrado nas manhãs, o instante em que a água quente toca o pó do café. O aroma sobe, a fumaça dança no ar. A xícara, quente nas mãos, traz um tipo de presença que nenhuma meta consegue oferecer. Mas há dias em que, mesmo com o café na boca, você sente que algo continua faltando. É como se a xícara estivesse cheia, mas dentro de você ainda fosse tudo vazio.
Talvez você tenha associado esse pequeno ritual à ideia de que ele preencheria algo, um gesto automático, como tantos outros, na tentativa de se reconectar. Mas o problema não está na xícara, está na espera. Você espera que o café te desperte, que ele te traga ânimo, sentido, força. E quando ele não traz, você culpa o dia, o corpo, o cansaço. Mas, na verdade, o que está ausente é você. O estoicismo ensina que a presença não está no que se faz, mas no modo como se faz. Um gole pode ser apenas um gole, ou pode ser um lembrete de que você está aqui, de que está vivo, de que não precisa buscar plenitude em rituais se não estiver disposto a habitá-los por inteiro. Há pessoas que passaram a vida inteira buscando preencher-se, até perceberem que plenitude não se encontra. Se escolhe no agora, mesmo com o que falta. A cada gole, você pode escolher um valor: presença, gratidão, aceitação, serviço. Não como um mantra forçado, mas como um lembrete silencioso de que há beleza no pequeno, força no simples e sentido no estar, porque a xícara pode continuar vazia se você continuar ausente. Mas quando você se permite estar inteiro, mesmo que cansado, mesmo que incerto, ela se torna símbolo de retorno, de pausa, de encontro. E às vezes é tudo o que você precisa para lembrar que já está em casa, dentro de si, a bondade silenciosa como força revolucionária. Em um mundo que grita, quem age com gentileza parece invisível. E, no entanto, é essa invisibilidade que carrega o maior poder. Porque a verdadeira bondade não precisa de palco, não precisa de aplauso. Ela acontece no silêncio, no olhar que acolhe, no gesto que não exige retorno, na presença que não se impõe, mas transforma. E é por isso que ela é tão revolucionária. A maioria das pessoas associa força à dureza, mas há uma força ainda mais profunda, a que se manifesta no autocontrole, na escolha consciente de não reagir com violência, mesmo quando há dor, na decisão de ser suave, mesmo quando tudo ao redor endurece. Sêneca dizia que ser gentil é um ato de grandeza emocional. E ele sabia, não é fácil, porque exige mais coragem amar do que atacar, mais presença escutar do que argumentar. Amanhã pode ser o início desse silêncio transformador. Antes de sair para o mundo, você pode escolher ser fonte e não reflexo. Você pode tocar o outro sem tocar, pode aliviar sem falar, pode servir sem ser visto. Porque a bondade, quando verdadeira, não busca mérito, busca sentido. Ela é a expressão de alguém que já não precisa provar nada. Alguém que encontrou paz suficiente para compartilhar. Não é sobre mudar o mundo, é sobre não se perder nele. E às vezes, um único gesto, pequeno, invisível, silencioso, é o que mantém sua humanidade intacta, é o que ancora sua alma em meio ao caos. E talvez, no fim, esse seja o maior presente que você pode oferecer ao mundo. A sua serenidade intacta diante do barulho. A sua gentileza oferecida sem preço. O seu coração, ainda inteiro, ainda suave, ainda capaz de amar, mesmo em silêncio. Conclusão: você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa vencer todas as manhãs, nem ter todas as respostas. Tudo o que você precisa é voltar para casa, e não a casa onde você mora, mas a que vive dentro de você, porque é aí, no mais íntimo silêncio, que mora aquilo que você tanto busca, a paz. E talvez, sem perceber, você tenha se abandonado, nos gestos automáticos, nas cobranças diárias, nos dias que começam como batalhas e terminam como fugas. Os sinais são sutis, um suspiro preso, uma lágrima que não cai, um vazio que insiste. Mas o estoicismo moderno não quer que você lute contra isso. Quer que você observe, que você escute, que você se reconecte, não com a imagem de quem você acha que deveria ser, mas com a presença de quem você é agora, com tudo o que sente, com tudo o que precisa, sem filtros, sem vergonha, sem medo.
Voltar ao seu eixo não exige grandes gestos, exige 3 passos: observar, escrever, redirecionar, observar o que pulsa. Escrever o que pesa, redirecionar com leveza, porque cada manhã pode ser um recomeço, e cada recomeço um retorno para dentro, não como fuga do mundo, mas como encontro com o que é essencial. Porque quando você se silencia por dentro, o mundo começa a te ouvir. E de repente a ansiedade matinal não precisa mais ser um monstro. Ela se torna um lembrete, um chamado, um portal para uma vida mais consciente, mais leve, mais sua, onde o silêncio não é ausência, é presença pura. Onde o despertar não é correria, é ritual. Onde você não corre mais para fugir, mas caminha com serenidade para dentro de si. E é aí que tudo começa a mudar.